Olá, a paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva, hoje com foco na lição sobre a ordenança bíblica quanto à contribuição financeira, que é muito mais do que um gesto de obediência, tratando-se de uma atitude de amor, de gratidão para com aquele que concede tudo ao ser humano, desde o fôlego de vida, as habilidades e competências naturais, as oportunidades, as portas abertas e a fé para se exercer o princípio da fidelidade na área financeira. É uma demonstração concreta da confiança em Deus como provedor, de reconhecimento dos benefícios das bênçãos divinas sobre a vida humana. É a oportunidade de a pessoa participar ativamente na obra divina na terra, contribuindo para a propagação do Evangelho, para a realização de projetos que envolvem a comunidade cristã e para assistir pessoas carentes. Deixa aí a sua interação no canal. Ela reforça a relevância desse conteúdo e impulsiona esse vídeo a ser sugerido a muitas outras pessoas. Compartilhe aí esse vídeo aí nas suas redes sociais. Veja se você continua inscrito no canal, se inscreva ou reinscreva, acione aí o sininho para receber as notificações sempre que eu colocar um novo vídeo. Eu estou em oração diária por sua vida. O textuário da lição bíblica de hoje está em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, que diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Na verdade aplicada, o bispo Abner Ferreira, ele destaca que dizimar e ofertar são ações norteadas não pela ideia de troca ou barganha, mas por princípios de adoração, gratidão, mordomia e fidelidade ao Senhor. Os textos de referência estão em Malaquias capítulo 3, versículos 10 e 11, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, onde consta tanto a ordem divina sobre o ato de dizimar e ofertar, como também o resultado positivo, altamente positivo, sobre a vida de quem se submete e se mantém fiel a essa ordenança bíblica. A contribuição financeira na igreja, ela está fundamentada nos princípios bíblicos da mordomia, que regulamenta o serviço cristão como mordomo, como servo, como administrador de Deus, sobre tudo que Deus coloca sob sua responsabilidade, como também dos princípios bíblicos da gratidão, do senhorio de Deus a quem pertence todas as coisas, da fidelidade, da adoração, da obediência e da responsabilidade cristã, dentre outros princípios. É imprescindível que esses princípios eles estejam norteando a mente dos discípulos de Cristo para que eles possam agir de forma natural e exercite com regularidade a ordenança bíblica quanto à contribuição financeira com dízimos e ofertas. O termo dízimo ele está inserido no contexto bíblico de forma explícita, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Com origem no hebraico, o termo dízimo ele tem o sentido de 10ª parte de algo. O dízimo, portanto, ele é a 10ª parte das rendas dos fiéis que contribui com a igreja na qual eles são membros. Essa ação ela está respaldada no contexto bíblico geral pela promessa divina de prosperidade, ou seja, de a pessoa ser próspera, ser bem-sucedida no que ela propuser fazer. A prosperidade ela é uma consequência natural a quem for fiel, ou seja, a pessoa não dizima para ser próspera, ela é próspera porque ela dizima. O dízimo ele nunca deve ser devolvido, nunca deve ser entregue na igreja como forma de barganha com Deus, por coação, por medo ou para a pessoa ser vista, notada e destacada. Trata-se aí de um ato de fé, de obediência, de gratidão, de consciência de que tudo pertence a Deus, que é o provedor de todas as coisas. O ato em que Abraão ele devolve ao sacerdote Melquisedeque o dízimo de todo o despojo de guerra evidencia que o dízimo era uma prática comum no período patriarcal, muito antes da regulamentação na lei mosaica. A lei mosaica ela apenas deu conteúdo e forma à prática do dízimo. Jacó, neto de Abraão, ele teve a sua vida totalmente mudada depois de ter se comprometido com Deus em ser um dizimista fiel. Relatos históricos encontrados na literatura arcadiana evidenciam que a prática do dízimo era comum no Oriente Médio, mas também existia entre os gregos, os egípcios e na região da Mesopotâmia, entre outros lugares. Como princípio bíblico estabelecido com promessas,
O dízimo ele é a devolução da 10ª parte de todo o lucro obtido, seja em dinheiro ou em produtos. O dízimo é a maior doutrina da prosperidade com amparo no contexto bíblico geral. Tanto é que, em questão de prosperidade, bens materiais e financeiros, a promessa divina está diretamente ligada ao ato de dizimar para dar suporte financeiro para a manutenção do santuário do Senhor e das suas atividades regulares. Portanto, quem entrega seus dízimos e suas ofertas alçadas ou ofertas relacionadas a algum propósito diante de Deus, pode estar tranquilo de quanto aí a sua prosperidade. Diferente do que ensina erroneamente a doutrina da prosperidade, de que Deus seja obrigado a retribuir 100 vezes mais do que a pessoa ofertar ou dizimar. Deus, ele cumpre suas promessas porque ele é 100% fiel. E quem se mantiver fiel e compromissado com a obra de Deus, vai experimentar a fidelidade de Deus manifestada em sua vida. Uma prova disto foi a repreensão divina ao povo de Israel, que após o retorno do cativeiro babilônico, se estabilizaram em Judá com os muros de Jerusalém reconstruídos e as casas reformadas, alcançaram uma zona de conforto, voltaram aí a se estagnar espiritualmente e abandonaram o templo, que era a maior representação da presença de Deus no meio do seu povo. Algo extremamente recorrente na atualidade, quando muitas pessoas, ao se estabilizarem financeira, material ou emocionalmente, elas relaxam espiritualmente, abandonam a leitura bíblica, a oração, o jejum, o ato de cultuar ao Senhor e as obrigações cristãs. A repreensão divina aos judeus, ela também continua a mesma na atualidade. É para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos farteis. Bebeis, mas não vos sacieis. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquetel furado. Davi e Malaquias, eles frisam a necessidade de a pessoa ser justa e fiel aos olhos de Deus para receber o amparo e a provisão divina para si. Salomão e Paulo, eles alertam para o risco de as pessoas elas serem escravas ou amantes do dinheiro e virem a passar necessidades por estarem fora da presença abençoadora de Deus. A confirmação do dízimo e das ofertas feita por Jesus está explícita quando Jesus ele repreendeu os escribas e os fariseus que imaginavam que só precisavam de serem dizimistas para serem salvos. Jesus ele esclareceu dizendo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Nesse texto, Jesus ele deixa claro que, diante de Deus, a obediência à ordenância referente à contribuição financeira é tão importante quanto o exercício da justiça, da misericórdia e da fé. Deveis fazer estas coisas e não omitir aquelas, disse Jesus. Em outra ocasião, Jesus ele observou atentamente as pessoas que iam ao templo entregar as suas ofertas e destacou a ação de uma viúva que, apesar de ter entregue um valor insignificante aos olhos humanos, a sua atitude de fé e de sacrifício em dar tudo quanto tinha transformou a sua oferta em um valor infinitamente maior do que os grandes montantes de dinheiro ofertados por outras pessoas. Quem se propõe a combater a ordenância do dízimo, essas pessoas usam o Antigo Testamento apenas para absorver as promessas de Deus, mas se negam a fazer o mesmo em relação às responsabilidades ordenadas por Deus. Mesmo sendo uma ordenança bíblica, a prática dessa obrigação cristã deve ser voluntária, espontânea, generosa, responsável e fiel, denotando gratidão, desprendimento, liberalidade, obediência e adoração à soberania divina. De acordo com o bispo Abner Ferreira e com o pastor Marcos Santana, os primeiros relatos bíblicos do dízimo, os aspectos destacados foram a espontaneidade,
Tanto Abraão quanto Jacó, vivendo diferentes momentos na vida, eles demonstraram espontaneidade ao se proporem a dizimar. Também foi destacado o aspecto do reconhecimento da mordomia, já que os dois personagens bíblicos eles tinham consciência de que eram apenas fiéis depositários e administradores do que Deus havia colocado e colocaria em suas mãos sob suas responsabilidades. Outro aspecto é o aspecto da gratidão a Deus pela segurança, pela proteção, pelos cuidados em prover vitória, alimento, vestimenta e paz. Outro aspecto destacado é a adoração a Deus, por isso Abraão e Jacó se propuseram e foram fiéis dizimistas. É importante frisar que a igreja ela não recebe verbas públicas para as suas atividades regulares, fazendo o que o próprio Estado deveria fazer, mas não faz, com os projetos desenvolvidos junto à comunidade que a compõe e na qual a igreja está inserida. Todo custo de manutenção e de investimentos são feitos aí com base nas entradas dos dízimos e das ofertas dos fiéis. Dízimos e ofertas são ricas semeadoras em um terreno extremamente fértil, denominado de Reino de Deus, representado pela igreja, que é denominada na Bíblia de Casa de Tesouro. É por meio da igreja genuinamente focada na missão de evangelizar o mundo com um evangelho integral que Deus ele continua se revelando à humanidade e alcançando a humanidade. Portanto, é a igreja, a fiel depositária, para administrar os recursos financeiros oriundos dos dízimos e também das ofertas. Ser generoso na administração dos recursos que possui, repartir, dar, assistir pessoas carentes, não classifica a pessoa como uma dizimista. Dizimista é a pessoa que retira das suas rendas, dos seus lucros ganhos honestamente, a 10ª parte e entrega no santuário, devolvendo para ser aplicado no reino de Deus. A adoração a Deus pelo que possui caracteriza aí aqueles que estão amparados nas promessas de Deus que repousam sobre as pessoas que não são avarentas, egoístas e nem gananciosas. A quem adorar a Deus em espírito e em verdade, pelos recursos que possui, Deus promete que virá abastança e fartura, promete repreender os gafanhotos, devorador, migrador e cortador, seu campo de trabalho será fértil, isento de quaisquer esterilidades, terá celeiros abundantes por honrar a Deus com suas finanças, terá prosperidade, terá a intercessão sincera diante de Deus nas orações feitas por quem é beneficiado pelas ofertas e pelos dízimos. Servirá de exemplo para as demais pessoas, terá a alegria de poder honrar a Deus com os primeiros e os melhores frutos do seu trabalho, será mais bem-aventurado do que quem recebe. Entregar dízimos e ofertas apenas quando sobra, depois de pagar as contas pessoais, mesmo sendo de forma espontânea e de boa vontade, não é um ato de obediência à palavra de Deus que diz que Deus quer a primeira parte da renda dos seus servos e das suas servas. Denota também a ausência de fé por deixar de acreditar que Deus vai prover o que for necessário. Também pode caracterizar descontrole financeiro devido à pessoa gastar sem planejamento acima do limite aí de suas receitas pessoais. Deus, ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Dentro do contexto bíblico, ao ordenar que o dízimo seja entregue no templo, é a única vez que Deus foi explícito em dizer: depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Deus nunca teve a intenção de incentivar as pessoas a barganhar com ele, mas desafiou as pessoas a usar a fé e colocá-lo à prova, dar-lhe a oportunidade de comprovar que da parte dele as coisas nunca darão errado, que no que depender de Deus, seus servos e suas servas nunca ficarão desapontados, decepcionados ou desassistidos. Mesmo que os fiéis servos e servas do Senhor experimentem momentos de sequidão e de escassez, eles vão entender que estão sendo apenas provados para serem aprovados por Deus, experimentarem as mais ricas bênçãos do Senhor e terem solidificado ainda mais a sua fé em Yahvé Adonai, o soberano Senhor do universo. A quem permanecer fiel, a promessa de Jesus é:
Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Quem semeia muito, muito ceifará, e quem semeia pouco, pouco ceifará. Essa é a realidade plena, não apenas no reino de Deus, mas em tudo que se refere à lei da semeadura. A colheita do que for plantado, independentemente do tipo ou da qualidade da semente que é plantada, sempre a colheita será em maior proporção do que o que foi plantado. O que pode interferir na produtividade maior ou menor é o tipo do solo e a sua preparação para o plantio, o manuseio correto ou não da semente e a forma como a pessoa ela se propuser a fazer a sua colheita. Esses fatores eles podem provocar prejuízos, perca de tempo ou desperdício do que for colhido. Nunca contribua com a atitude de colocar Deus na parede, com tristeza, com pesar, reclamando ou murmurando, por necessidade de contribuir com a obra de Deus para ser visto, percebido ou honrado. O contexto bíblico ele revela que Deus ele reprova esse tipo de comportamento. Portanto, o ato de dizimar e ofertar feita desta forma é rejeitado por Deus. A própria generosidade cristã ela será alvo do julgamento divino para a devida recompensa na eternidade. As boas obras feitas e recebidas a devida recompensa em vida, elas não serão recompensadas na eternidade. Mas no que a pessoa for injustiçada em vida, ou que ela não tenha sido devidamente recompensada, na ressurreição dos justos, recompensada será. Os cuidados necessários com o orçamento precisa ser pensado ou repensado, pois todos precisam ter um orçamento mensal considerando as receitas, as despesas, os investimentos, as reservas a serem mantidas para o equilíbrio financeiro e eventuais imprevistos inesperados. A administração do orçamento ela é de responsabilidade de cada pessoa e deve ser feita em concordância e parceria com o cônjuge e também com a sua família. Deus ele provê portas abertas para as pessoas entrarem e obterem renda, mas onde a pessoa gasta ou investe seus recursos é fruto de escolha pessoal. Se a pessoa ela gasta mais do que ganha com coisas aí supérfluas, a escolha e a decisão de gastar é da pessoa, não de Deus. Mesmo quanto às exceções em gastos extras, a precaução responsável em acumular uma reserva financeira pode ser o suficiente para a pessoa ter aí com que se manter dentro dos limites dos seus recursos, suprir suas necessidades, mesmo que precise, em alguma eventualidade, gastar mais do que ganha no mês. O normal é ter uma previsibilidade, evitar se deixar ser seduzido por promoções e pelo incentivo ao consumismo desenfreado da hipermodernidade, adquirir coisas ou objetos que vão acabar estocados sem serem usados, sem serem aí utilizados. Quando o dizimista fiel vive em uma situação financeira de dificuldade, pode fazer uma análise que a conclusão será falta de planejamento financeiro, a culpa nunca será de Deus. No momento de se fazer aí o planejamento financeiro, é muito importante que Deus ele seja consultado e que Deus tenha liberdade de direcionar a pessoa para uma ou para outra direção. Quando o salmista diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o salmista inclui a realidade que Deus ele é o autor, o doador, o dono da vida concedida ao ser humano. Portanto, pedir ajuda e orientação a Deus deve ser algo natural e recorrente na vida cristã, pois além de Deus ser o dono de tudo, Ele é quem concede sabedoria à pessoa para a pessoa planejar e administrar bem a sua vida e tudo que a envolve. Quanto maior e mais profunda for a comunhão da pessoa com Deus, mais sucesso essa pessoa terá na vida. Um judeu, perguntado sobre qual a razão do sucesso do povo judeu, ele respondeu dizendo: onde as pessoas veem dificuldades e impossibilidades, nós vemos oportunidades. Sempre que fazemos ou realizamos um negócio, nós convidamos Deus para ser o nosso sócio. Portanto, na elaboração do orçamento mensal, o primeiro item a ser inserido é o dízimo, como forma de honrar a Deus e demonstrar fé na sua provisão, trazendo ele como sócio para o seu negócio, para além da oportunidade de dizimar,
a pessoa também ter condições de ofertar ao longo do mês. A administração dos recursos da Casa do Tesouro é de responsabilidade exclusiva de quem governa a Casa de Tesouro, de quem governa a igreja. É quem pastoreia e administra a igreja, é quem vai responder diante de Deus pela gestão financeira dos recursos que são entregues no tesouro da casa de Deus. Caso haja má gestão ou desvio de finalidade, o problema não é de quem devolve seus dízimos e ofertas, mas de quem os administrou de forma indevida, seja por má fé ou mesmo por falta de preparo, que torna a pessoa uma má administradora. Ficar rico ou viver regaladamente, explorando a fé dos fiéis, deixando-os na penúria, cometendo improbidade administrativa, comendo a gordura das ovelhas e vestindo da lã delas, é se colocar como alvo da ira e do juízo punitivo de Deus. Negligência e desonestidade no trato com os recursos sagrados que são entregues no templo classifica o mordomo, o servo, o administrador como sendo infiel, e as consequências são desastrosas. De acordo com o pastor Alex Nunes, a negligência é a arte da sabotagem. Ela acontece quando a pessoa tem o potencial, a oportunidade e o recurso para fazer algo com excelência, todavia, devido à indisposição ou interesses pessoais, a pessoa age com mediocridade e desperdício. Portanto, é preciso tratar com seriedade e responsabilidade os princípios relacionados à contribuição e à administração financeira para que os efeitos positivos respaldados por promessa divina sejam experimentados pela pessoa. Faça a sua parte, cumpra o seu dever com fidelidade, pois além de ser um dever, uma ordenança bíblica, os dízimos e as ofertas são uma questão de consciência pessoal quanto à responsabilidade em ajudar no processo e na manutenção da obra de Deus, bem como quanto à necessidade de se prestar assistência às pessoas da comunidade cristã e até mesmo fora dela, que estão em situação de vulnerabilidade social. Assumir conjuntamente com os demais membros da comunidade cristã a manutenção da igreja também é uma questão de justiça, pois cada pessoa usufrui direto ou indiretamente do templo, do conforto oferecido nele e dos projetos desenvolvidos pela igreja. Dízimos e ofertas devem envolver também as primícias do tempo, das colheitas e também dos animais, cujos valores são transformados em espécie monetária, em dinheiro, que é a base dos pagamentos na atualidade. Há quem alega que os dízimos seja algo restrito à lei mosaica. Além da realidade que o dízimo foi instituído antes da lei mosaica, é preciso que se diga que no Novo Testamento, o que é claramente indicado que não deve ser observado pelos cristãos são a realização de sacrifícios conforme ocorria no tabernáculo e no templo no Antigo Testamento. A circuncisão, cuja finalidade era a disposição de a pessoa se submeter a ela para ter todos os direitos de um cidadão judeu, numa espécie de acesso à cidadania judaica. A guarda do sábado como um dia específico da semana no qual seja proibido atividades laborais e muitas outras pequenas atividades no dia a dia das pessoas, como, por exemplo, as proibições de acender fogo em casa ou andar uma distância maior do que um estádio, cerca aí de 1 quilômetro. Essas questões que o Novo Testamento desobriga o cristão de observar fazem parte de leis sacrificiais cujo cumprimento total e literal se consolidou no sacrifício de Jesus na cruz. E não existe sequer uma inferência bíblica revogando a prática de dizimar e ofertar. Pelo contrário, Jesus e os apóstolos corroboraram essas práticas. Como se observa em primeiro plano, dízimo é uma questão de fé na provisão divina, de consciência de que tudo pertence a Deus e de que somos apenas mordomos, servos, administradores de riquezas que Deus coloca sob nossa responsabilidade. O local de se entregar os dízimos e as ofertas está bem claro na Bíblia de que é a casa do tesouro, o templo do Senhor. Cada pessoa precisa ter um orçamento mensal, constando tudo que entra e que sai no que se refere aos recursos financeiros a que se dispõe. Peça a ajuda, a direção e o esclarecimento do Espírito Santo para que você possa ver os dízimos e as ofertas como bênção de Deus para a sua vida, como uma oportunidade de livre e espontaneamente oferecer algo a Deus do que está em suas mãos.
Se conscientize da relevância dessa ordenança, seja fiel, denote gratidão a Deus pela provisão divina, devolva seus dízimos e entregue suas ofertas com alegria, desprendimento e liberalidade. Seja um participante, uma participante das ações que ocorrem fruto aí dos recursos oriundos dos dízimos e das ofertas entregues na sua igreja local, proporcionando condições de manutenção e ampliação da obra de Deus em todas as atividades da igreja, que resultam glória ao nome de Deus e expansão do seu reino na terra. Ore para que haja mantimento e boa manutenção da casa do Senhor e abunde na graça da contribuição. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.